E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Vocês já observaram que a aula será de campo, né? Professor, e qual é o tema? O tema não podia ser outro. Nós iremos falar sobre agropecuária. Pessoal, quando falamos sobre essa temática, nós voltamos no tempo e analisamos a importância da agropecuária para o desenvolvimento das sociedades sedentárias, né? As sociedades elas começaram a fixar-se residência, em parte, por causa do domínio da atividade agrícola, além também da atividade agropastoril, né? Então, as atividades ligadas a esse campo, né, possibilitaram que houvesse a aglomeração de pessoas em uma determinada parte do planeta. E que isso começou a se disseminar para outras partes também. Um outro detalhe muito importante é que até a Revolução Industrial, lá por volta do século XVIII, na Inglaterra, a principal atividade econômica era as atividades agropastoris. Posteriormente àquela revolução, nós temos o quê? Uma nova atividade econômica, que é a indústria, que passa a ter uma importância considerável no modo de produzir, né? E toma meio que o lugar da atividade agropastoril como principal atividade econômica. Mas a atividade agropastoril continua, né, tendo uma grande importância, porque agora, quando a gente fala de ocupação do espaço geográfico, as atividades agropastoris, elas não estão colocadas como atividades de produção, né, onde eu retiro a matéria-prima, que vai ser beneficiada na atividade industrial, certo? Então, a atividade que aconteceu, o espaço geográfico passou a ser dividido entre campo e cidade. O campo produzia a matéria-prima e a cidade beneficiava. Então, é na cidade onde acontecia, de fato, a circulação daquilo que era produzido no campo, certo? Sobre os sistemas agrários ou agrossistemas, né, basicamente, nós temos o modo com que o ser humano ele vai explorar o solo ou criar animais. E nós podemos classificar inicialmente ele em dois tipos, que é o intensivo e o extensivo. Como diferenciar os dois? Basicamente, o intensivo ele vai ter grande uso de tecnologia, o extensivo, pouco uso de tecnologia. Em relação a esse uso de tecnologia, ele vai se fazer presente a partir de máquinas, né, de sementes melhoradas, ou seja, de todos os insumos, agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, tudo aquilo que vai fazer com que a produção ela seja maximizada, né? Então, normalmente, quando pratica-se atividade intensiva, consegue-se produzir mais por hectare. Diferente do sistema extensivo, que normalmente tem uma produção melhor. Por quê? Porque não se tem sementes melhoradas, não se tem toda uma equipe de agrônomos, de zootecnistas, que vão estar ali trabalhando por trás dessas atividades, que isso é comum na atividade intensiva. Normalmente, utiliza-se uma área maior, quando é a pecuária, né? O gado é criado solto. Na parte da agricultura, ela é muito comum ser praticada na agricultura de subsistência ou nos plantations, né? Essa é extensiva, certo? Utiliza-se mais mão de obra por causa da pouca tecnologia que é utilizada. Então, uma diferença básica entre as duas: uso de tecnologia. Intensiva, maior uso de tecnologia; extensiva, menor uso de tecnologia. Só que nós podemos classificar também como agricultura de subsistência ou agricultura comercial, certo? Então, esses agrossistemas nós podemos também fazer essa classificação. Se é agricultura de subsistência, é aquela agricultura onde o agricultor ele está plantando inicialmente para abastecer a sua família e o excedente ele é vendido, né? E normalmente para o mercado local, certo? Já no caso da agricultura comercial, o foco é produzir para o comércio, né? O nome já nos leva a crer que aquilo que está sendo produzido para ser comercializado. E em países como o Brasil, que tem como foco a exportação, então aquilo que está sendo produzido é principalmente para ser exportado, certo? É claro que uma parte abastece o comércio interno, a outra parte abastece o comércio externo, certo?
ok? Pessoal, as propriedades, elas podem também ter uma classificação, certo? A propriedade, ela pode ser privada, ou seja, tem um proprietário. Ela pode ser estatal, quando a propriedade pertence ao governo e os trabalhadores são funcionários do governo, ou podem ser coletivas. No caso das coletivas, ela tanto pode ser privada, quanto pode ser estatal, certo? Aí, no caso, as coletivas, é comum se formarem as cooperativas, né? Um grupo de pessoas que vão estar trabalhando juntos com o objetivo de que o lucro seja dividido entre os membros que participam daquela atividade, certo? Pessoal, outra classificação que nós podemos fazer em relação às atividades agrícolas é em agricultura de jardinagem, itinerante e de plantations, certo? A primeira delas, a agricultura de jardinagem, é muito comum no sudeste asiático. Primeiro, normalmente esse tipo de cultivo ele é praticado em relevo mais íngreme, certo? Onde são construídos chamados terraços, né? Feito terraceamento. Uma observação importante a fazer é que no sistema de terraceamento, como o terreno é inclinado, costuma-se construir terraços que vão reduzir a velocidade da água e, consequentemente, reduzir os impactos da erosão no solo. Uma das atividades mais praticadas nesse sistema de terraceamento é o cultivo de arroz, né? A rizicultura, que é muito comum no sul e sudeste asiático. O segundo tipo é o sistema de plantations. No caso do sistema de plantations, ele foi muito praticado durante o período colonial na América e na África e tinha como base a monocultura, né? Essa monocultura sendo praticada em latifúndios, em grandes propriedades de terras, e que o que era produzido para exportação. Então essa é a base do plantation. Sendo que no período colonial nós tínhamos mais um elemento aí, que era a atividade sendo praticada por escravos. Com a abolição da escravidão, a atividade passou a ser praticada por uma mão de obra assalariada, mas infelizmente com baixos salários. Ainda hoje, essa atividade é muito praticada, né? É uma herança do período colonial, tanto na América Latina quanto na África. A última é a atividade itinerante. Pessoal, nós estamos aqui num ambiente que pratica essa atividade itinerante, certo? Então eu vou mostrar para vocês algumas características e algumas imagens desse ambiente, dessa roça, né, que é uma característica da atividade itinerante. Então, pessoal, o sistema itinerante, ele vai se caracterizar pela existência das roças. Normalmente era comum nesse sistema itinerante de que utilizava-se o solo durante um período e quando esse solo, por não utilizar-se técnicas desenvolvidas e técnicas de conservação, acabava que o solo ia perdendo a fertilidade ao ponto de, em determinado momento, os indígenas, né, que praticavam bastante essa atividade, abandonarem aquela área e começar a cultivar em outras. Essa atividade, né, ela não permanece da mesma forma em algumas áreas. Aqui, por exemplo, não há esse abandono da terra, a terra permanece sendo utilizada anualmente, mas há o período de repouso, certo? Então, entre uma safra e outra, a terra ela reposa e começa a surgir uma mata secundária que dá-se o nome de capoeira, certo? Quando chega o período de chuvas, essa capoeira é removida e é cultivado alguns gêneros tropicais, certo? Como aqui nós observamos o abacaxi, aqui do lado nós temos uma plantação de mandioca,
Ali mais à frente era fumo, agora esse período acabou, né, a colheita do fumo, e aí no momento, no local do fumo está a mandioca crescendo, né? Porque nós temos aí uma plantação associada. Plantou-se o fumo e a mandioca. O fumo saiu e a mandioca vai ficar na terra até a próxima safra. Lembrando, quando eu falo a próxima safra, não é ano que vem, certo? Porque a mandioca ela costuma ficar 2 anos na terra até que ela esteja pronta para ser colhida. Lá mais à frente tem plantação de feijão, né? Milho, tem batata, ou seja, aqui a gente está num ambiente que pratica a policultura, que é uma característica da atividade do sistema itinerante, certo? Essa prática de várias atividades, aliás, de vários cultivos, de várias espécies, no mesmo ambiente, numa mesma roça. Outro detalhe do sistema itinerante é o fato de o que está sendo produzido ele ser principalmente para subsistência, e o excedente ele é vendido comércio local ou comércio regional, certo? No normal, o que é produzido nessas áreas não tem como finalidade a exportação, até porque a quantidade que se produz é pequena, né? E por fim a gente chega num tema muito interessante e atual, que é Revolução Verde, certo? E agricultura moderna. Pessoal, quando aconteceu a Revolução Verde, né, o advento de novas técnicas que faziam com que o cultivo e a criação de animais tivessem um desenvolvimento maior e, consequentemente, uma produção maior, nós tivemos uma revolução. Por isso que é revolução, né? Uma revolução nas atividades produtivas do setor primário. As inovações tecnológicas começaram a chegar no campo, sendo que na cidade essas inovações elas já tinham gerado o desemprego que nós chamamos de desemprego estrutural. E essa realidade começa a acontecer no campo, né? O desemprego estrutural. Só que a produção no campo aumentou. Por que aumentou, professor? Porque simplesmente novas tecnologias começaram a ser empregadas no campo. A exemplo de produtos químicos que ajudavam a eliminar pragas, né, que costumavam fazer com que a produção fosse menor. Então agora, exterminando essas pragas, a produção no campo passou a ser cada vez maior. Outro detalhe é o surgimento de máquinas, o desenvolvimento de máquinas que passaram a participar do processo desde o início até o final da produção. Ou seja, desde o preparo do solo até a colheita, né, e o beneficiamento posterior desses produtos. Outro detalhe é que agora as universidades começam a trabalhar com os produtores rurais. Nesse momento, nós temos o desenvolvimento de uma infinidade de produtos que começam a fazer com que a produção no campo tivesse um aumento considerável, certo? Por isso que nós chamamos esse período de revolução, né? Porque mudou-se o modo de produzir no campo. É claro que esse modo de produzir no campo, ele foi mais evidente em países, e é mais evidente em países desenvolvidos, né? Nós temos a Europa passando por esse processo primeiro, Estados Unidos, Japão, e posteriormente chegando de uma forma gradativa a países menos desenvolvidos. Mas nós sabemos que não são todos os produtores rurais que vão ter acesso a esses benefícios, né? Infelizmente, ainda há uma desigualdade na distribuição desses elementos que são produzidos para beneficiar a atividade agrícola, a atividade agropastoril, tanto agrícola como pecuária. Então, pessoal, na segunda metade do século XX, uma temática, né, começou a difundir no mundo, e se espalhar, porque houve uma evolução dos meios de comunicação, e essa temática ganhou o mundo de forma mais intensa, que é a questão da fome. E aí começou-se a se discutir o que fazer para reduzir essa problemática. Com o auxílio do Banco Mundial, grandes corporações, grandes multinacionais, passaram a investir bastante no uso de fertilizantes, de diferentes insumos, de adubos e sementes selecionadas para aumentar a produtividade e, consequentemente, reduzir a fome.
nós sabemos que houve uma redução de fato da fome no mundo, mas que o processo ligado ao sistema de produção atual, que é o capitalismo, ele é perverso e infelizmente não possibilita que todos ainda tenham acesso ao alimento como deveria. Então hoje nós produzimos tranquilamente o suficiente para alimentar toda a população do mundo, mas infelizmente há muitas ações capitalistas que acabam preferindo destruir o alimento para aumentar o preço no mercado quando há um excesso daquele produto, do que aquele alimento chegue para as populações mais pobres e acabe matando a fome dessa população, certo? Infelizmente isso ainda acontece de forma muito intensa no nosso planeta. Então, com o surgimento dessas sementes modificadas, sementes híbridas, nós temos o surgimento da chamada agricultura científica, né? Ou seja, nós temos sementes que são geneticamente modificadas, que são os transgênicos e que acabam sendo gerados a partir do estudo científico, certo? Então, por isso que nós temos a chamada agricultura científica ou agricultura moderna. Nós temos também o sistema de precisão, né? Agricultura de precisão. Nesse caso, são instaladas estações meteorológicas, é feita uma análise do solo para saber a composição química e, consequentemente, fazer uso de adição de elementos químicos que acabem tornando aquele solo mais fértil e que aumente a produtividade, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. A nossa aula se encerra aqui. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado e até a próxima. Um beijo no coração.